4 de outubro, estarei sempre convosco. São João capítulo 3, verso 16. Vamos ver aqui. Diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai percebendo que todos esses textos estão confirmando Gênesis 3,15. Porque Deus é fiel, é verdadeiro, Ele não esquece das suas promessas. Ele deseja estar conosco lá nos céus, longe de todo esse sofrimento e pecado. Essa é uma missão que Ele jamais vai abandonar até que tudo se cumpra. 4.000 anos depois, Ele se lembrou de que havia chegado o momento de enviar o seu Filho como a maior revelação de si mesmo para o mundo, que foi através do seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Único do gênero. Não é qualquer pessoa, não é qualquer anjo, não é qualquer um que veio aqui. É o único do gênero divino. Plenamente divino, totalmente divino, plenamente humano. Ele veio para cumprir aquilo que Jesus disse: vou dar uma segunda chance a toda a sua descendência. Aquele que crer e for batizado será salvo das garras do inimigo, do engano, do pecado, do sofrimento, da mentira e da morte. Então, Deus amou ao mundo, não é o pecado do mundo. Ele não só amou nós como seres humanos, mas toda a criação que Ele fez. Ele não fez agora e considerou, chegou o pecado, agora tudo é lixo. Eu vou só salvar o ser humano, o resto tudo lixo. Não. Ele amou os animais, Ele amou as árvores, as flores, a atmosfera, tudo. Tudo Ele amou. Porque Ele criou e disse que foi muito bom tudo isso aqui. Só que acontece que agora não está bom. Muito menos muito bom. Então Ele diz: vou mandar, quero estar com vocês aí. Jesus se transformou, encobriu a sua glória, nasceu de um ser humano, de maneira sobrenatural, e habitou entre nós durante 33 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio, Ele se revelou o Pai. Onde Ele ia, Ele falava do Pai. Eu faço aquilo que o Pai manda eu fazer. Eu falo aquilo que o Pai manda eu falar. O Pai me enviou. Eu e o Pai somos um. Então, Ele veio nos salvar. Salvar do quê? De nós mesmos. Nós não sabemos tomar decisões
corretamente. Ele veio nos ajudar e oferecer claramente uma opção. Então essa missão, onde Lucas em 19:10 fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que ele diz Filho do Homem e outras vezes ele fala Filho de Deus? Filho do Homem porque ele se orgulhava de ser humano, plenamente humano. Sou humano e serei humano. Eu sou o Filho do Homem. Outra vez ele fala o Filho de Deus, porque ele é totalmente divino, unigênito, único do gênero divino e plenamente humano. Ele veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão. Nunca se perdeu essa missão. Nunca se esqueceu essa missão. É o mais importante. Alguns ficam mais preocupados com a morte, a doença, a riqueza, as dores, a dificuldade, do que com a salvação. E Jesus diz: é melhor que você perca um olho, um braço, uma perna, do que ficar fora do reino de Deus, da glória. Porque isso é o mais importante. Tudo isso será lhe devolvido, como aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo, nunca reclamou de Jesus e recebeu o dobro. E nós podemos ser chamados a perder, a sofrer e a morrer pela nossa salvação, pela salvação de alguém, dar a vida pelo outro. Mas a esperança é plena e verdadeira. Salvação, que é a coisa mais importante. Ninguém quer receber doença, dores, morte. Ninguém. Mas não fomos feitos para isso. Não vamos nos conformar com isso. Mas também não vamos colocá-la como prioridade. Agora eu vou para essa igreja porque eu quero ser curado. Agora eu vou para essa igreja porque eu quero ficar rico. Eu vou para essa igreja porque ali eu posso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não faça isso. A salvação é a coisa mais importante que Deus considera. E nós também devemos considerar assim. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus estava sobre Jesus. A ira da divindade estava sobre o pecado que Jesus carregava em si. Daí, muitas dores, suou como com suor de sangue, caiu numa depressão profunda. Pai, se possível, tire de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Está pesado, está difícil. Discípulos, venham aqui orar.
comigo, me confortar. E chegou o momento em que o próprio Cristo, no Getsemane, desmaiou e os anjos de Deus vieram para consolá-lo. O fardo era muito difícil, os nossos pecados, os pecados de todo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos vestir o manto da justiça de Deus, que é puro, sem pecado, e viver eternamente. Em Mateus capítulo 28, versos 18 em diante, diz assim: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, isso logo antes dele ir para os céus, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Interessante que ele recebe a aprovação do Pai de tudo que ele fez aqui, como estando de acordo, realmente ele pagou o preço, recebe a autoridade que ele tinha lá no céu antes, recebe de volta como um sinal de aprovação, ele recebe toda a autoridade. E agora ele diz: toda a autoridade eu estou dando para vocês também. Continuem a missão. Não quer dizer que ele parou com a missão dele, porque o Espírito Santo, a missão principal do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão continuada. O que nós precisamos fazer? Ser instrumentos de Deus, onde o Espírito Santo vai nos usar para convencer as pessoas, converter as pessoas e avisar as pessoas do juízo. Ele diz: façam discípulos, ou seja, alunos, batizem as pessoas, para que é um símbolo de novo nascimento. Saiu das fileiras do inimigo e está nas fileiras de Jesus. Batizou, entrou, se alistou e batiza então em nome da divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós devemos ensinar as pessoas a guardar as coisas que Deus quer obedecer. Eis que eu estou convosco. Olha que interessante. O Espírito Santo, enquanto Jesus estava aqui, como ser humano, exclusivamente como ser humano, ele não podia ser onipresente. Mas quando ele deixa o Espírito Santo aqui, ele passa a integrar a onipresença do Espírito Santo. Não que Jesus perdeu a onipresença. Assim como o Pai habita em Jesus na encarnação, eu vou estar no meio, eu quero estar no meio deles. Então meu filho vai lá e eu vou estar com ele. Ele vai falar quem eu sou. E agora é a vez do Espírito Santo falar sobre a missão do filho. E o filho então está presente
em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresença e onisciência. Eu estou habitando com vocês, Deus conosco. Gênesis 3,15. Não desisti de vocês. Que coisa linda, né? Você já experimentou essa promessa de Deus conosco? Quando você está cumprindo a missão de pregar o Evangelho, de testemunhar, você já sentiu que Deus está perto de você? Sim, tenho certeza que sim. Que Deus te abençoe e te guarde.